Amém, aleluia. Vamos cantar mais um pouquinho esse refrão? Ai, que gostoso esse momento. Feche seus olhos aí no seu lugar. Vamos aproveitar mais um pouco dessa presença maravilhosa. O Senhor está nesse lugar e Ele procura por verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então vamos cantar novamente esse refrão. Mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando. Cante a Ele essa manhã. Ele quer um aleluia. Ele quer ser louvado. Ele quer ser adorado. Ele quer encontrar em ti adoração. Ele quer encontrar em ti vontade. Ele quer encontrar em ti sede, fome. Ele não quer encontrar preocupação, ansiedade. Ele não quer encontrar você perturbado com amanhã. Ele quer encontrar adoração. Cante o aleluia que você tem na sua alma, porque você tem. Aleluia. Louve a Ele, louve a Ele. Louve a Ele com seu ser. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Mesmo Ele sendo uma majestade, Ele nos ouve, Ele te ouve, Ele recebe a tua adoração. Ele é soberano, Ele é grande, Ele é perfeito, mas Ele se importa comigo e com você. Ele inclina os ouvidos para ouvir o seu aleluia. Ele que soprou esse fôlego nas suas narinas. A presença que você sente, ela é tão real, ela é tão majestosa. É um privilégio cantar aleluia. Oh, maravilhoso Deus, nós te aplaudimos, Senhor, porque Tu és bom. Nós glorificamos o Seu nome, porque Tu és maravilhoso e sem Ti nada podemos fazer. Aleluia, Jesus. Nós Te louvamos, é para Ti, Senhor. O Senhor é glorificado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele é bom, Ele é bom. Senhor, nós Te agradecemos essa manhã, Pai, porque o Senhor é tão bom com a gente, Senhor. O Senhor tem tantas misericórdias, Pai, e o Senhor se tarda em irar. O Senhor tarda, Senhor, em aplicar justiça, porque o Senhor nos deu uma coisa chamada graça. É um favor que nós não merecemos, mas nós temos, porque o Senhor é bom. E o Senhor compartilha essa bondade com Teu povo, Senhor. Prepara o nosso coração essa manhã, Pai. Prepara a nossa terra, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, compreendê-la, Senhor, e deixar com que ela haja, Senhor, trazendo paz, trazendo exortação, trazendo, ó Pai, mudança, Senhor, de direção. Nós Te agradecemos, Senhor, pois Tu és o nosso Deus, Tu és grande. E antes que eu pudesse sentir amor no meu coração, o Senhor me amou primeiro. Nós Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, amém. Podem sentar. Amém? O tema do mês é o compromisso do cristão com o perdão. E eu
posso dizer que o perdão é um poder, ou há poder no perdão. O texto base é Colossenses 3:13. A versão NVI, Gabriel, por favor. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Amém? Então quero começar essa pregação fazendo uma pergunta na qual você responde na sua cabeça. Você já foi magoado por alguém? Você já magoou alguém? Talvez alguém da família, talvez alguém da igreja, você magoou ou te magoou. Isso já aconteceu com você? Não sei a resposta de todos, mas eu sei a minha. Isso já aconteceu comigo. A mágoa, situações onde há conflitos em relacionamento, elas são passíveis do ser humano. O ser humano, ele vai falhar um com o outro. Nós vamos errar uns com os outros. Mas por que isso acontece? Isso deveria acontecer? No plano original, isso não deveria acontecer. O ser humano, ele não foi feito para ter impulsos onde ele machuca as pessoas. O ser humano, ele foi feito lá no jardim, com uma configuração original, onde o pecado não tinha espaço. Mas depois do pecado, depois que o pecado se introduziu na humanidade, o ser humano, ele passou a nascer inclinado a pecar. E aí é onde acontece as confusões, aí é onde acontece situações onde pessoas são machucadas e feridas, onde nós nos ferimos. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, ele ensina uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso ele diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E é interessante a gente se atentar a essa oração, porque as pessoas costumam fazer essa oração, mas elas não perdoam. Elas repetem palavras que foram ensinadas talvez nem pela Bíblia, mas pelos seus pais, por conta da religiosidade, e elas falam com uma convicção daquilo que elas não vivem. Agora, deixando de ser genérico e sendo direto, às vezes nós oramos isso e não vivemos. Não vivemos o perdoar os nossos devedores. E nós estamos pedindo perdão a Deus. Então, aqui nessa palavra nós vamos trabalhar as mágoas e, de fato, o exercício do perdão. E eu queria começar com uma pergunta: o que fazer com as mágoas inevitáveis da vida? Então a gente vai trabalhar nessa linha, amém? E daí surge uma escolha: devo perdoar ou devo guardar a mágoa? Nós temos essa escolha. Paulo, ele escreveu nesse versículo tema que a gente leu: perdoem como o Senhor perdoou. Então nós vemos aqui que o perdão, ele não é só uma escolha, mas ele é uma decisão. Quando a gente perdoa, a gente decide perdoar, é algo racional, não é algo emocional. Porque a gente tem que conviver com a consequência de ter perdoado. Olha que loucura. Quando nós nos machucamos, instantaneamente, aquele machucado dói. E depois de tomar um remédio, vamos chamar o perdão de injeção. Depois de dar aquela injeção, ainda tem os cuidados com aquele ferimento. Todos os dias ainda vai doer. Você vai ter que limpar aquela ferida para ela não infeccionar. E é esse ponto que eu quero chegar. Muitas vezes nós dizemos que perdoamos, e é o primeiro ponto, e é o passo correto, a decisão, mas nós não cuidamos da ferida, não limpamos a ferida diariamente. Isso é necessário para que você não viva preso por conta de algo que te feriu. Nós temos que cuidar e higienizar essa ferida
para que todo aquele primeiro trabalho que você teve de tomar aquela injeção, de dar aquela injeção, faça sentido. Para que depois, como a Karine sempre diz, para que depois que cicatrizar, você olhe para aquela marca e seja só uma marca. Você lembra do que feriu, você lembra do que foi dito, você lembra do que foi destinado, mas você não sente mais dor. A concretização do perdão é a cicatrização da ferida. Eu quero dizer para vocês essa manhã que o Espírito Santo, ele tem um bálsamo que cura as feridas geradas pelas mágoas. Eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã que apesar de estar frio, né, o clima, o Espírito Santo tem um calor que cauteriza essa ferida. A marca vai ficar lá, vai, mas vai ser experiência, aprendizado e amor. Deus nos quer prontos a amar. Amém? E aqui quando Paulo, ele fala perdoem, ele não está dando ele não está relativizando o perdão. Ele está dando uma ordem direta. Perdoar não é uma opção. Para nós, não. Perdoar é um mandamento, é imperativo. Quando Paulo diz perdoem, é a única saída. Por mais absurdo que seja o que você viveu. É a única saída para quê, Alan? É a única saída para você continuar em comunhão. É a única saída para que você seja curado. É a única saída para que você seja liberto. É a única saída para que você dê fruto. É a única saída para que você seja salvo. Aí já estreita mais o negócio. O prefixo per da palavra perdoar remete a muito, a algo grande. Separando o prefixo per e separando doar, significa doar muito. Perdoar é você enxergar a pessoa, embora ela não mereça, você doa muito de si, ignorando aquilo que ela fez e focando no que une. Olha o que Deus fez, olha a referência que nós temos. João 3,16. Alguém pode recitar para mim? Porque eu sei que muitos sabem de cor. Um corajoso aí. Calma, gente. Não precisa ser todo mundo. Eu falei numa confiança, né? Muita gente sabe, eu sei, mas de manhã é complicado, né? Vamos lá, eu vou falar um pedaço e vocês completam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Olha a ação de Deus. Deus doou muito de si. Deus doou uma terça parte dele. Deus doou seu filho Jesus. Doou. Deu. E quando algo é doado, é de graça. E neste caso foi pela graça. Então não tem como o Alan, que muitas vezes é simpático, que muitas vezes conversa, dá risada, resenha, muitas vezes fala sério, prega, não tem como esse Alan, que é pai, que é marido, ser salvo se eu não doar muito de mim. Não tem como você, a sua família, por mais bonita que seja, por mais elegante que seja, se não doar muito de si, perdoando, fazendo além daquilo que você faria, não tem como ser salvos. Não tem como ser achado por Deus, porque aqueles que não perdoarem não serão perdoados. A Bíblia, a balança de Deus, ela é justa. Ela não é como a nossa. A nossa se esforça em perdoar quem nós amamos, por mais raiva que essas pessoas nos fazem passar. Muitas vezes a Karine está com muita raiva de mim, mas ela vai me perdoar porque ela me ama. Ela decidiu me amar e vice-versa, e as crianças. Muitas vezes nós perdoamos quem nós amamos, por mais vontade de esganar que a gente tenha. Mas e quem nós não amamos? E os nossos inimigos? E aqueles que divergem das nossas opiniões, que são ideologicamente contrários? E aqueles que odeiam o nosso Deus? Aqueles que zombam da nossa fé, aqueles que zombam da nossa capacidade? O perdão é igual. Doa muito de si.
Porque nós não podemos nos colocar no lugar de juízes, de pessoas que estão aqui para julgar pessoas. Não. Se fosse assim, o único que tinha essa e tem essa autoridade, mas no momento em que decidiu doar o seu próprio filho, era Deus. E se ele tivesse olhado para nós com um olhar assim, não, eles me machucaram, eles escolheram um pecado, desobedeceram, agora nem um cheiro bom eu sinto na adoração deles, eu sinto podridão, eu não quero. Se Deus falasse isso, era justo? Claro que era. Nós cantamos aqui, ó, sei que é simples para um rei. É isso, é simples para um rei. Ele é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, eterno. E esses atributos, ele não comunica com ninguém aqui. Está na Trindade. Mas esse Deus olhou para nós, e aonde não tinha valor, ele colocou valor. Através de doar muito de si, através de perdoar. E ele nos enviou Jesus, que é a própria reconciliação. Ele é o próprio perdão encarnado em uma pessoa. E Jesus pagou o preço no qual nós não pagaríamos. Não há disposição em nós, não há um conjunto de fatores que há em Jesus, em nós, para que nós pudéssemos pagar um preço desse. Não tem lógica, não tem como. A gente veio de um ritmo de pecado que não tinha como um ser humano sequer, por mais perfeito que fosse ali, dentro da medida do possível, fazer o sacrifício que Jesus fez. Ele veio, mesmo sem culpa, ele assumiu a culpa. E Deus aplica a sua justiça no Filho, por amor a nós. Então, como é inconcebível eu pensar em eternidade, é inconcebível eu pensar em salvação, é inconcebível eu pensar em comunhão com Deus, se eu não perdoo. Se eu não perdoo, eu não conheço Deus. É simples. Vamos refletir nisso agora. Coloca aí a sua consciência para trabalhar. Para quem você deve perdão? Porque se eu acho que eu devo ignorar e não perdoar, estou em risco. Estamos em risco. Amém? Vamos dar um glória a Deus? Ele é bom. Vamos dar um aleluia? Aleluia. É a única forma de quebrar o gelo por enquanto. Vamos conferir aqui como Jesus foi direto em Mateus 6, 14 e 15. Só para fortificar o que foi falado. Ninguém pode servir... Opa, não é aqui não. 14 e 15. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Então é isso, para consolidar o que foi dito. Só há perdão quando nós perdoamos. Amém? E a régua do perdão, o crivo do perdão, o nível do perdão, é nivelado muito por cima, é algo muito criterioso. O nome desse algo muito criterioso é Jesus. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, disse Paulo no versículo tema de Colossenses 3,13. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E como Jesus perdoou? Jesus estava no ápice do seu sofrimento na cruz. E o que ele disse? Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. É fácil então, né? Só a gente fazer o que Jesus fez e a gente está ali perdoando como Jesus perdoou. Não é fácil, por isso que tem ali um conselho de Paulo, uma ordem de Paulo. Paulo está pegando pela orelha e falando, perdoa. Paulo está pregando para uma igreja que precisa ouvir isso. Porque quando a gente reforça algo, é porque não está surtindo muito efeito ali no meio do povo. E por que não surte muito efeito quando o assunto é perdão? Porque nós somos seres humanos e muitas vezes desatentos, muitas vezes egoístas.
E Paulo, ele chama atenção aqui para o perdão, ele dá essa ordem porque é necessário que essa palavra tenha efeito. E não é uma palavra de coaching, não é uma palavra comum, é uma palavra inspirada por Deus, é o próprio Deus ali falando com o povo. E linkando com a nossa atualidade, é o próprio Deus falando com a gente. Perdoem como Jesus os perdoou. Essa é a mensagem de Deus para nós essa manhã. Perdoem como Jesus perdoou. Estão te fazendo sofrer, estão te machucando. Perdoe. Tão simples quanto e tão complicado quanto. Perdoem. Estão te machucando? Perdoe. Estão te ferindo? Perdoe. Mas o que eu ganho perdoando? Você ganha salvação. Você é perdoado. Nós, às vezes, não entendemos o nosso contexto. A gente não entende a nossa realidade aqui na Terra. Às vezes a gente acha que a Terra é o nosso lugar, a igreja é onde a gente vai para se alegrar, o trabalho é onde a gente vai para ganhar dinheiro. De fato, isso é uma realidade, mas vai muito além disso. Quando nós entendemos o que aconteceu na cruz, e a maioria aqui foi batizado nas águas, o símbolo do batismo, quando nós entendemos as bases da nossa fé, nós começamos a enxergar diferente. Opa, o céu é o meu lugar. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Foi isso que Jesus ensinou na oração modelo. Então nós começamos a entender que a cultura do reino dos céus, ela tem que agora passar a ser algo frequente na nossa casa. A cultura do reino dos céus, ela não só tem que ser algo vivido na nossa casa, mas ela tem que ser espalhada no nosso redor. E depois de ser espalhado ao nosso redor, a gente já vivendo, ambientado essa cultura do reino dos céus, o que nos resta? Viver no céu. Morar com Jesus. Mas nós criamos raízes, essas raízes também no coração, achando que o nosso lugar é aqui. Que nós temos que viver apegado às coisas do mundo. Que nós temos que estar com o nosso coração em pessoas, em aceitação. Não. Quando nós perdoamos, nós reafirmamos aquilo que o céu nos ensinou. Nós reafirmamos aquilo que a palavra de Deus nos instruiu. Nós estamos vivendo já de acordo com o nosso país. O nosso país. Que não é esse. O nosso país, lá nas moradas celestiais, nós vivemos de acordo com aquele país. Se você quer viver, se você quer morar, se você quer conviver com Jesus lá no céu, tire as vestes do mundo. Tira as vestes do mundo lá da sua alma. Tira os costumes lá que estão enraizados, aquelas crenças limitantes que estão enraizadas dentro de você. E deixe com que a cultura do reino dos céus te envolva. Amém? Então nós temos Jesus como a régua do perdão. E Paulo diz lá em Efésios 4:32, perdoem-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Paulo, ele sempre afirma isso. Paulo, ele sempre deixa isso claro, porque isso é necessário. Isso é imprescindível para a nossa fé, para a nossa salvação. Amém? A nossa régua não é o que a pessoa fez, é o que Jesus fez por nós. Mais uma vez eu quero bater nessa tecla, eu quero falar algo aqui um pouquinho pesado. Guardar mágoa de alguém é como se a gente tomasse um veneno e esperasse que o veneno fizesse efeito na pessoa. Mas, na verdade, esse veneno faz o efeito em nós. Falando até de saúde, tem muita gente com câncer, com doenças gravíssimas que levam à morte por conta de mágoa. Porque ela se veste e se empodera desse sentimento negativo, achando que aquilo vai fazer mal para a pessoa que a magoou, mas não vai. A falta de perdão é um veneno que você bebe e vai fazer mal para você. Provérbios 19:11 diz: ignorar a ofensa é um sinal de sabedoria. Esse ignorar aqui, ele não é no sentido de você deixar para lá e não resolver.
mas é de se esquecer. Vou deixar para trás. Eu perdoei e eu vou seguir a minha vida. Você dispensa o veneno da mágoa. Embora aquela dor ela venha, embora você sinta essa dor forte, você escolhe deixar para trás. Isso é sabedoria. Porque você está se preservando e preservando a sua comunhão com Deus. Amém? O perdão é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para perdoar, a gente tem que ter tudo isso. Vê que o resultado desse fruto do Espírito, a gente pode projetar ele no perdão. Se você tem isso aqui, você é uma pessoa que é fácil de perdoar, que é fácil, que libera perdão fácil. Eu ouço pessoas falando, nossa, fulano perdoa fácil. Nossa, fulano... Geralmente essas pessoas que perdoam fácil, são pessoas que têm esses frutos aqui, que vivem isso aqui. Então nós precisamos olhar para essas referências e para essa fala de Paulo e buscar ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No momento de furor, no momento de ira, o domínio próprio faz com que você não fale palavras que vão gerar ali feridas, e que vai ser necessário ter toda uma situação onde haja perdão. O domínio próprio faz com que você pense, se acalme e resolva. Então nós precisamos buscar essas ferramentas que estão disponíveis para nós, amém? Em Romanos 5,5 diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então, também por meio do Espírito Santo, nós podemos pedir para sermos mais amáveis, pacientes, bondosos. Nós temos acesso a essa ferramenta. Nós podemos ser assim. Amém? O perdão reconstrói relacionamentos e fortalece a igreja. João 13,35. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha que legal. Nós evidenciamos Cristo quando nós perdoamos. Nós evidenciamos Jesus quando nós nos relacionamos com amor com as pessoas. Não só para quem está fora, mas isso fortalece a igreja, porque reafirma aquilo que a palavra já nos diz. Reafirma o sentido de perdoar. Imagina que coisa feia, cristãos virados um para o outro, a cara virada um para o outro, sem perdoar, com raiva, com briga. Isso não combina, é água e óleo. Não tem como. A nossa essência é viver a bondade de Cristo. Se eu fui um cara ruim lá atrás, se eu fui uma pessoa truculenta lá atrás, isso não pode mais existir hoje. Transformação já. É assim que nós devemos agir, e isso vai em qualquer âmbito, tá? Vai no seu casamento aí, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Nós somos curados e transformados para transformar também. O perdão é uma grande arma, tem poder no perdão, amém? Vamos para Romanos 12:18. Se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Então há um esforço também mútuo para que isso aconteça, para que a igreja seja fortalecida, a família seja fortalecida e os relacionamentos sejam fortalecidos. Depende também de um esforço nosso. E aí tem uma observação aqui, no quanto depender de vocês, né? Ou, se possível, viver em paz. Porque às vezes não é possível viver em paz com alguém, e nós temos que saber a hora de nos retirar, também para que não seja causado traumas ali, feridas. Então, se possível, se depender de mim, vamos viver em paz. Mas se você não quer, aí eu estou falando numa relação genérica, tá? Se você não quer, então eu me retiro. Nós também devemos nos posicionar com equilíbrio. Amém? Cristão é bom, mas não é bobo.
E quem entende a palavra, quem estuda a palavra, não fica bobo. Fica santo. E santo é se separar. É fugir do pecado, amém? O perdão é uma escolha que precisa ser renovada. Lá em Mateus 18, 21, 22 diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso aqui não é sobre matemática, é princípio. Jesus está ensinando aquilo que eu falei no começo. Machucou, vou cuidar do ferimento. Vai doer hoje, vai doer amanhã, pode doer um mês, pode doer um ano, mas eu estou cuidando do ferimento. É isso que Jesus quis dizer. Seu irmão pode tentar renovar, reabrir essa ferida, perdoa. Doa mais de você, entrega mais de você para isso. Mas não viva machucado. Amém? Perdão não é esquecer, é lembrar sem dor. Vamos para Hebreus 8, 12. Pois eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é graça ao nosso favor. E embora aquilo me seja familiar, aquela ferida, porque eu convivi com a situação, eu não lembro mais daquilo com dor. Eu não lembro mais daquilo com pesar. Eu não frito a pessoa que me feriu. Eu abençoo, eu oro para que ela seja bem-sucedida. Eu oro para que ela encontre o Deus que eu encontrei. Eu oro para que ela se relacione com Jesus. Eu não, às vezes tem situações que nós não, já vi, eu nunca fiz isso, eu acho isso inconveniente, acho que a maioria acha. Às vezes a pessoa chega e fala assim: eu te perdoo. Isso é um confronto, tá? Isso não é humildade. Não é assim que funciona. Isso causa mais confusão. Isso abre um pouco mais a ferida. Então não façam isso. E se alguém fizer, perdoe. Fala: meu irmão, também te perdoo. Com toda a paz de Deus. Mas às vezes isso acontece. E não é sobre isso, não é sobre ego, não é sobre postura de eu sou perfeito, eu não errei, eu também não vou me reconciliar. A Bíblia nos fala que Jesus nos deu o ministério da reconciliação. É o nosso papel, é a nossa missão, reconciliar, porque Jesus foi uma ponte que nos ligou até Deus, e nós somos a ponte que ligam os homens até Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. E aí, voltando para a pergunta do início, não sei se todos lembram. O que fazer com as mágoas inevitáveis da vida? E o próprio Paulo respondeu em Colossenses 3,13. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Seremos bem-sucedidos, viveremos leves, e o principal da nossa caminhada, de todo o sacrifício que nós fazemos, veremos a Deus. Nos encontraremos com Cristo. Esse é o nosso principal objetivo. Sejam elogios, sejam críticas, ataques, setas, nada pode tirar o nosso foco. Nada tem que ser capaz de nos fazer desviar o olhar. O nosso olhar está no Cordeiro Santo de Deus, que nos salvou por intermédio da graça, sem o nosso mérito. Então, nós devemos olhar para Ele, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é bom, aleluia. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.